E aí galera, quando falamos em deuses logo pensamos que são muito poderosos e geralmente têm um nome ou título específico para a área que mais focam, como por exemplo o Thor e a Tempestade, que são chamados de deuses do trovão e tempestades, ou Kiton, que é o deus do caos. E parando para pensar, é bom que tenha um foco, porque assim as pessoas direcionam sua fé e adoração com mais facilidade, dependendo da necessidade. Então pensando nisso, hoje vamos dar uma olhada em momentos relacionados à fé e adoração, como isso aumenta o poder e também como deixa alguns deuses furiosos, porque ao longo do tempo tentaram diminuir seu poder, fazendo pensarem que eles ou sua magia não existe. A fé na Marvel é tão poderosa que até criaram a Igreja Universal da Fé, canalizando a energia da crença. Em Marvel Fanfare, Namor nadava pelos oceanos em meio à tempestade, quando de repente viu um navio afundando, e ali vários piratas tentando manter o controle de um cavalo. Pouco depois, os botes começaram a afundar, e quando viram a sombra do príncipe submarino, atiraram pensando que era um demônio, o que o feriu e de acordo com ele diminuiu sua força, tanto que tentou voar para salvar o cavalo e não conseguiu. O jeito foi nadar em meio ao temporal, e já perdendo as esperanças, clamou ao pai Netuno para ajudá-lo, já que a força estava falhando. Foi aí que o deus dos mares apareceu dizendo que ouviu as orações do príncipe Atlante, afirmando que ele e o corcel seriam abençoados e não abandonados. Mas o que surpreendeu mesmo foi ele transformando o animal em um cavalo marinho. O quadrinho termina dizendo que esse foi um conto de mares tempestuosos, da bravura do príncipe, da beleza dos animais, da benevolência dos deuses, de delírios e de sonhos. Ororo passou quase toda a vida sendo chamada de deusa e as pessoas pensavam que era pelo poder mutante grandioso. As coisas não pararam por aí. A própria heroína já chegou a dizer que não era uma divindade porque nem ela sabia que tinha o dom. Só nos últimos anos que esse lado foi trabalhado e ela realmente ascendeu, mas antes admitiu que no passado já se sentia mais poderosa com a adoração das tribos. Outro ponto relacionado a Ororo é sua ligação com a magia. Como sabemos, geralmente um deus não precisa pagar para usar magia, porque esse é o poder dele, e com certeza seria muito interessante vê-la lançando feitiços, mas por outro lado penso que poderia tirar um pouco o foco do lado mais elemental. Talvez o melhor para ela seria atributos como super força e resistência sobre-humana, que é mais o que acontece com o Thor. Outra coisa é que parando para pensar, hoje em dia Tempestade ter feitos afirmando que seu poder é quase infinito ou se conectando com o cosmos nem devia ser tão surpreendente, porque ela foi feita para ser poderosa. Em Deadpool mata o universo Marvel de novo, aconteceu um encontro bem inesperado. Em uma ilha no mar Egeu, Loki, poderosa Thor, Ganesha, Hipólita, Hércules e Valkyria foram chamados por meio de oração. E o Hércules até comentou que há muito tempo isso não acontecia naquela área. Então era suspeito e teriam que ficar atentos. Mas o que mais chamou a atenção é que as orações vieram de outros deuses. De repente, quem apareceu foi o Deadpool segurando a cabeça da Medusa, pegando essa galera de surpresa e transformando todo mundo em estátua. O Loki clássico, mesmo conhecido como um dos maiores vilões de todos os tempos, teve seus momentos ajudando os mortais. Em certo momento, entre deuses de Asgard, sentiu uma família sendo atacada por um troll, e o que mais preocupou foi a criança. Então o feiticeiro foi até lá e lutou com a criatura que encurralou as pessoas e matou os animais. Por fim, comentou que precisavam de proteção e se impressionou com o fato de não terem chamado por Odin, Thor ou Balder, o que quer dizer que mesmo com os outros deuses passando mais confiança, ainda tinha gente que orava por ele. O Carniceiro dos Deuses é um dos quadrinhos mais famosos, amados e tristes do Thor, porque ao longo da jornada muitas divindades inocentes morreram, mas logo no começo tem uma cena emocionante que se passa no planeta Endigar. A narração começa com uma habitante dizendo que nunca orou para alguém, mas tinha que tentar porque há anos não chovia, e logo seu povo também morreria. Todos diziam que Thor é o maior deus que já existiu e pode fazer qualquer coisa, então pediu por favor que os salvasse.
De repente, Odinson chegou dizendo que ouviu a prece a um universo de distância. Ele veio do outro lado do cosmos, trazendo a tempestade, rachando o chão para a água jorrar, esculpiu rios onde era deserto, e como guerreiro de Asgard e vingador da Terra, jurou que naquele dia ninguém ia morrer. Quando disseram que nunca sonharam que realmente chegaria, ele questionou que tipo de Deus seria se não atendesse às orações. E para terminar, temos o caso do Kiton, que até chegaram a comentar que a magia do caos não existia, provavelmente porque é muito perigosa e assim diminuiria a crença no nome dele, o que o deixou furioso. Por si só, o deus do caos já é um dos seres mais poderosos da existência, tanto que foi a fonte de poder para uma das bruxas mais poderosas que existe, e mesmo com todo o poder que já tem, foi comentado em Poderosos Vingadores que enquanto possuía o corpo do Mercúrio, reescrevendo a realidade à vontade, usava a crença das pessoas para se fortalecer, o que na verdade era o terror que sentiam. Então ele se fortalece usando todos aqueles sentimentos ruins relacionados ao medo e desespero. Mas e aí, curtiram? Comentem suas sugestões aqui embaixo e deixem aquele like porque é muito importante para o crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Até o próximo!